Vamos ler então, irmãos, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus eterno. Senhor, estamos diante do Senhor, ó Deus. A tua igreja está diante do Senhor. E estamos diante da tua palavra, Pai. Senhor, nós subimos aqui neste púlpito, Senhor, porque a sua palavra, ó Deus, tem que estar, Senhor, como um sinal, ó Pai, de reverência à tua palavra. Como um sinal, Senhor, de que a tua palavra está acima de nós. E nós não somos dignos, ó Pai. E para chegarmos, ó Pai, à tua palavra, nós devemos sair de onde estamos para que nós possamos, ó Deus, nos apresentar diante de ti, Senhor. Pai, é assim que nos sentimos, ó Pai. Não nos sentimos dignos de ter a tua palavra nas nossas mãos. E muito menos, ó Pai, de discorrermos sobre ela, Senhor. Por isso nós clamamos agora a intervenção poderosa do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite. Que o Senhor me capacite, ó Pai. E que a glória, Senhor, seja dada somente a Ti, ó Deus. Porque a palavra é Tua, a igreja é Tua. Nós somos Teus, ó Pai. Todos nós pertencemos a Ti. E nós precisamos de Ti, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto riquíssimo da palavra do Senhor. É um texto que tem aqui grandes ensinamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E este texto também, ele tem uma das maiores declarações de Cristo relatadas nesta parte do Evangelho. Então, é algo que nós podemos extrair muitas lições. Podemos extrair muitos ensinamentos. E o tempo que nós temos aqui não é suficiente para isso. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus continuará trabalhando nos nossos corações, para que nós possamos entender mais e melhor e com mais profundidade este ensinamento que contém esta parte da palavra do Senhor. Nós vemos aqui um jovem, esse texto ele é
relatado também no livro de Mateus, no livro de Marcos, Mateus no capítulo 19, versículos 16 a 30, no livro de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 a 31. E nós vemos aqui que há um diálogo, alguém se aproxima de Jesus, alguém que tem posses, alguém que é muito rico materialmente falando, se aproxima de Jesus, e nós percebemos que há aqui, no enredo desta conversa, há uma tensão entre a posição de Jesus e este jovem, e o que ele entendia, quais os conceitos teológicos que ele tinha. E que já, diga-se de início, eram conceitos completamente equivocados. E Jesus então vai aqui, ao travar este diálogo com este jovem, ele vai procurar removê-lo deste erro. Porque é um erro sério. O erro que este jovem estava cometendo estava fazendo com que ele errasse completamente o caminho da salvação. As bases da sua teologia, do seu entendimento do que era viver caminhando em direção aos céus, estavam completamente equivocados. E isso ele já mostra ao chegar diante de Jesus. E ele chega dizendo: bom mestre. E nós vemos que ele não entendia isso, nem ele sabia o que ele estava falando. Ele estava falando isso, na verdade, porque o seu coração estava cheio de orgulho, estava cheio de vaidade, ele estava envaidecido. Ele estava feliz consigo mesmo. Ele era uma pessoa realizada, materialmente falando, dentro dos padrões deste mundo. E ele chega aqui com uma linguagem diante de Jesus, e ele usa esse termo bom mestre. Mas nós vemos que pelo final da conversa, nós sabemos que ele não sabia diante de quem ele estava. E que, na verdade, ele não julgava Jesus assim tão bom. Porque se ele realmente tivesse Jesus como referencial da sua vida, se ele tivesse Jesus como alguém ali a quem ele deveria obediência, a quem ele deveria ouvir e atender, ele não teria, no final da conversa, ele não teria saído da presença de Jesus triste como ele saiu. Então ele já começa aqui com uma visão completamente distorcida este diálogo com Jesus. Mas perceba que Jesus, ele não repele este homem. Ele não repulsa. E ele não se nega, apesar dele ver todo o equívoco em que aquele jovem, aquele homem estava inserido, todo equívoco, os erros que ele estava cometendo na sua vida, e a posição que ele queria sustentar ali, na verdade, diante de Jesus, Jesus, ele não se nega a falar com ele. Jesus vai até ele, apesar de saber que o seu coração não estava propenso a obedecê-lo. Apesar de saber que o seu coração não estava propenso a atender o que Jesus tinha dito. Então Jesus, ele já, a princípio, ele o corrige, dizendo: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Em outros textos, Marcos praticamente repete essa mesma afirmação de Jesus. E em Mateus também, ele diz: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então, Jesus já começa a mostrar para ele o seguinte: olha, você está ensimesmado. Você está olhando para si mesmo, você está olhando para aquilo que você fez.
E você está querendo aqui se autopromover. Porque você crê piamente de que você está caminhando no caminho certo e que isto vai te levar para os céus. Isto vai te dar a vida eterna que você afirma querer. Mas você está diante do verdadeiro Deus. E apesar deste alerta de Jesus, ele não vê diante de quem ele está. Então Jesus continua o diálogo com esse jovem dizendo, sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então aqui Jesus dá, nós sabemos, alguns dos mandamentos da palavra do Senhor, que estão contidos na palavra do Senhor. E mandamento, irmãos, o que a gente faz com o mandamento? Obedece. Mandamento é ordenança. Mandamento está a outra face da moeda chamada obediência. Onde há um mandamento do Senhor, a nossa obediência tem que ser total. E ele então, ele diz, o Senhor omite alguns dos mandamentos aqui, e ele então, o jovem replica a Jesus dizendo, olha, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ele já não era tão novo assim. Perceba que já era um homem experiente, porque ele fala desde a minha mocidade. E aí é onde surge uma expressão de Jesus, que em Mateus, aqui em Lucas, ele diz assim, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Em Mateus, ele usa o termo, se queres ser perfeito, se queres ser perfeito. E essa palavra aqui, traduzida por perfeito, no original, na língua em que ela foi escrita, ela tem o sentido de lealdade absoluta e obediência de todo o coração. Então, é como se Jesus tivesse dito a ele aqui, olha, você quer ser absolutamente leal à palavra do Senhor? E você quer obedecer de todo o seu coração? E é isso que é esta pergunta que Deus faz para nós. É esta pergunta que Deus lança para os nossos corações todos os dias, irmãos. Você está buscando ser leal absolutamente à minha palavra, aos meus ensinamentos, aos meus mandamentos? E você está procurando perseguir com uma obediência ferrenha de todo o seu coração, obedecer a minha palavra? É isto que o Senhor está perguntando para ele aqui. E é isto que o Senhor está propondo para ele aqui. E é isto que o Senhor propõe para cada um dos seus filhos. Você está disposto a ser leal absolutamente à minha palavra? E você está disposto a obedecer de todo o seu coração? Irmãos, e por que a obediência é tão importante? Por que Deus insiste tanto nesta questão da obediência? Por quê? Nós já paramos para pensar? Será que Deus tem tanta necessidade assim de mandar? De ficar dando ordens para nós, para que a gente faça isso. Márcio faz aquilo. Agora Márcio faz isso. Agora pastor Quintanilho, vai para lá. Manchile, vai para cá.
pelo prazer de mandar. Por que Deus requer de nós obediência, irmãos? Nós já paramos para pensar? Eu acho que um dos aspectos que nós precisamos atentar aí é as consequências da obediência e as consequências da desobediência na vida de alguém. Você já parou para pensar quais são as consequências quando nós obedecemos, quando você obedece a palavra do Senhor? E você já parou para pensar as consequências da desobediência? Quando você não é submisso ao Senhor, não é obediente de todo o seu coração? Nós temos na palavra alguns exemplos, irmãos. Alguns exemplos claros de desobediência e de obediência, que eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós temos o caso de Saul. Saul, num primeiro momento, ele se preparando para entrar numa batalha contra os inimigos do povo de Israel, ele começou a se inquietar porque Samuel não chegava para o sacrifício e o povo já estava começando já a afrouxar as suas mãos e o medo começou. Ele então não esperou Samuel e foi lá e ele tomou e fez o papel de Samuel e ele sacrificou o animal. E quando Saul fez isso, o Senhor chegou para Samuel e falou: Samuel, eu estou eliminando a dinastia de Saul sobre o meu povo. Ou seja, os seus descendentes, os seus herdeiros não reinarão sobre Israel, porque ele me desobedeceu. Mas tem um outro texto mais significativo na vida de Saul, que é quando o Senhor manda que ele vá e entre em luta contra, ali em 1 Samuel 15, eu quero abrir aqui só para dar uma referência exata. Quando ele vai lutar contra Amaleque, os amalequitas eram um povo que tinha impedido que Israel passasse por meio da sua terra quando ele estava saindo do Egito. E aí o Senhor falou: agora é a hora de eu acertar as contas com este povo. E ele deu a ordem a Samuel para que Samuel a transmitisse a Saul. Eu quero que execute juízo contra os amalequitas. Que passe ao fio da espada todo homem, toda mulher, toda criança. Não é para ficar ninguém, é juízo. E nenhum animal. Eu quero que permaneça vivo, com vida. E nem o seu rei, que era Agag. Então Samuel foi e levou essa mensagem a Saul. E Saul, mais uma vez, irmãos, Deus era com ele, Deus deu vitória a ele, mas ele não matou o rei dos amalequitas, Agag, e ele preservou também lá, não vou entrar em detalhes por quê, mas ele preservou lá muito do gado, muito das ovelhas, muito do gado que esse povo tinha. E aí Deus chega para Samuel e fala assim, ó: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15 está dito isso, 15:11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E aí então Samuel chega diante de Saul e fala: Saul, você cumpriu a ordem do Senhor? Cumpri, Samuel.
Aí ele fala, mas que balido é esse de ovelha nos meus ouvidos e de mugido de gado nos meus ouvidos? E ele então dá uma desculpa para Samuel. Ele diz, olha, é para sacrificar. Nós preservamos esses animais para sacrificar ao Senhor. E aí então Samuel diz a ele, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Se antes Saul tinha perdido a dinastia do reino de Israel, ou seja, os seus herdeiros não iriam herdar o trono dele mais, porque ele havia desobedecido o Senhor uma primeira vez, agora o Senhor está tirando o reino das mãos de Saul. Porque o Senhor já tinha dado a ele todas as oportunidades para que ele fosse obediente ao Senhor. E ele cumprisse a palavra do Senhor. Irmãos, se você lê também a história de Israel, e você lê ali quando eles estavam prestes a ir para o exílio, lá em Jeremias, e no livro de Lamentações, vocês vão ver que a desobediência de Israel, a idolatria de Israel, e a idolatria é ter outros deuses diante de si, e adorar outros deuses, que é ferir o mandamento, que é desobedecer o mandamento do Senhor, que diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. E este povo pecou, Jeremias, por anos, profetizando e trazendo profecias do Senhor de juízo, e conclamando o povo a se arrepender, se arrepender, se arrepender, se humilhar, e aquele povo não aceitou. E depois de muitos anos, a palavra do Senhor vir como exortação e como aviso para aquela nação toda, o Senhor então executou o juízo. E lá no capítulo 52 de Jeremias, e nos primeiros capítulos de Lamentações, 1, 2, Lamentações inteiro, né, na verdade, vê-se ali as consequências da desobediência de Israel, da rebeldia de Israel, que trouxeram para eles. Diz que o templo de Salomão foi saqueado neste período. Todo o ouro foi levado. O bronze, que diz que era incalculável, o peso dele, foi levado. Foram levados homens, os sacerdotes que cuidavam do templo, guardas do templo, e foram executados em Ribla. A ruína chegou para Israel por conta da desobediência. Então, irmãos, é sério isso. A desobediência, ela traz consequências desastrosas. Porque o Senhor, Ele não apenas não nos dá ordem para que nós simplesmente nos submetamos a Ele. Mas nós aprendemos na palavra do Senhor que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor, quando nos dá uma ordem, é para o nosso bem. Não é pelo prazer de mandar em nós, mas é para nos conduzir para a vida eterna, que é que este jovem estava aqui buscando diante de Deus, pelo menos a princípio. Mas quando lhe é apresentado o que ele deveria fazer, ele então recua, porque ele tinha muitos bens. O coração dele
já não era mais do Senhor. O que ocupava o lugar de Deus no seu coração era a sua riqueza. O amor à sua riqueza. E aí ele feriu o primeiro mandamento da palavra. O primeiro dos mandamentos. Também amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a rebelião, irmãos, ela está no coração do homem desde o jardim do Éden. Desde lá. Nós temos que lutar contra ela. Mas nós temos também, irmãos, exemplos na palavra do Senhor de homens que foram obedientes. De homens que temeram o Senhor e obedeceram. E de homens até que foram tentados. E eu quero dizer aqui de um personagem, ou uma personagem bíblica que é Abraão. Abraão, nós sabemos que tem uma célebre frase na própria palavra que diz que Abraão é o pai da fé. Né? É o pai de todos aqueles que têm fé. E realmente é. Mas sabe por que Abraão teve tamanha fé? Sabe qual era a essência da fé, da crença, da confiança total que Abraão tinha em Deus? Era a sua obediência a Deus. Esse era o cerne da fé de Abraão. Da convicção que Abraão tinha em obedecer a Deus. Isto fazia de Abraão ser um homem de fé. E uma fé tamanha que ele se propôs a sacrificar o teu único filho. Em obediência a Deus. E nós sabemos o quanto Abraão foi abençoado, irmãos. Então, obediência é sim sinônimo de bênção. É sim. Não tem como Deus abençoar na rebeldia, na rebelião, na desobediência, na insubmissão. Não tem como Deus tirar a mão do inimigo sobre a nossa vida e nos livrar do jugo de Satanás se nós não estivermos na obediência a Ele. Submetei-vos sob a potente mão de Deus, diz a palavra. O que é submeter sob a potente mão de Deus? É estar em humildade, é estar em total obediência, para que aí sim nós tenhamos o poder de Deus sobre nós, para nós resistir o diabo e ele fugir de nós. Mas nós temos um outro exemplo, também no Velho Testamento, que era Davi. Davi nós sabemos que era um homem segundo o coração de Deus. Hoje eu estava lendo quando Deus mandou Samuel ir lá para a casa de Jessé para escolher. E aí passou um filho, passou outro, e o Senhor falou assim, não, Samuel, não se precipite, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E por isso que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele teve um certo momento que ele foi tentado da mesma maneira que este jovem aqui foi tentado. E ele caiu na tentação de confiar naquilo que ele tinha, na sua habilidade para a guerra, naquilo que ele tinha conquistado até então. Mas como ele era sensível à voz de Deus e ele buscava obedecer a Deus, ele ouviu o alerta do Senhor. Vocês querem ver aqui? No Salmo 30 diz assim, eu te exaltarei ao Senhor porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome.
porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Agora, presta atenção aqui nesses dois próximos versículos. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Olha aqui a confiança de Davi querendo sair do Senhor e ir para aquilo que ele tinha. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha só, não é o sentimento que estava no coração deste jovem aqui de Lucas? Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Era obra de Deus aquilo na vida dele, ele não tinha do que se vangloriar. E aí diz assim, ó, apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. O Senhor falou aqui para Davi, Davi, você vai querer trocar a mim pelas coisas deste mundo, tem certeza? Ele diz aqui que o Senhor apenas voltou o rosto, ou seja, o Senhor, ele percebeu como que o Senhor virando o rosto para ele. E ele diz que ele ficou logo conturbado. Seu coração se perturbou. Aquela confiança toda que ele tinha se esvaiu. E aí ele continua, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Graças te darei para sempre. Davi voltou correndo, irmãos. Correndo. Ele percebeu que era loucura aquilo que ele estava fazendo e ele voltou correndo para o Senhor. Porque o caminho da obediência, o caminho da submissão é o caminho da bênção. É o caminho da bem-aventurança. E é por ele que nós devemos andar. E nós temos um outro exemplo no Evangelho, já no Novo Testamento, ali em Atos 5, quando Pedro e João foram advertidos pelos maiorais ali do templo a não pregarem naquele nome. E aí, em detrimento da sua própria vida, Pedro disse assim, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Obediência de todo o coração. Obediência de todo o coração. Lealdade absoluta. É isto que o Senhor espera de nós. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor não nos coloca algo para nós que não tenha um propósito. E aqui o que ele está dizendo para esse jovem, olha, você precisa da vida eterna, mas você está confiando em algo que nunca vai te dar isto que você está buscando. Você está errando o alvo. E pecar, nós sabemos que um dos sentidos, conceito da palavra pecado é errar o alvo. E este jovem estava errando o alvo. Confiando nas suas riquezas, se apegando a ela. Como se ela fosse suficiente para abrir as portas dos céus. Mas nós temos, irmãos, nós sabemos aqui, diz o texto, que esse jovem foi embora, triste. E o Senhor, ele vaticina, né? Ele diz ali, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Em outros textos de Marcos, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. Ele diz,
Também ele diz a mesma expressão: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E depois ele complementa: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. E aqui também nós sabemos que Jesus está corrigindo um erro teológico do próprio povo de Israel, do qual seus discípulos foram chamados. Até então, todos eles eram judeus, os discípulos de Jesus. E, na cultura judaica, riqueza, sinônimo de bênção de Deus. E bênção de Deus porque Deus estava aprovando aquela vida. Porque aquela vida era aprovada diante dele. Então, para todo judeu, aquele que era próspero tinha a bênção de Deus sobre ele, tinha a mão de Deus sobre ele. Porque se ele era rico, consequentemente, ele era rico porque Deus o tinha abençoado. E se ele era tão abençoado assim, quem estava mais perto dos céus do que senão aqueles que eram prósperos materialmente? E Jesus então corrige esse erro e diz, por isso a surpresa dos discípulos, eles dizem: Senhor, então, olha, se nem os ricos que nós julgamos que estão mais perto dos céus podem se salvar, então quem pode se salvar? E o Senhor então dá uma das maiores declarações que nós temos no Evangelho. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas, irmãos, eu gostaria de analisar esta expressão de Jesus neste tema, obediência. Jesus tinha autoridade para falar e para exigir uma lealdade absoluta e uma obediência de todo o coração? O que vocês acham? Nós temos alguns textos na palavra do Senhor e eu gostaria de mencioná-los aqui. Em João 6,38, isso saiu da boca de Jesus, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Obediência pura. Obediência de todo o coração. Em Marcos 3, 34, 35, aquele episódio quando a família de Jesus veio buscá-lo lá, porque estava achando que ele estava ficando louco, né? Eles estavam preocupados com a imagem da família, e que Jesus estava ficando doido, então vieram lá querer tirar Jesus ali do meio do povo, e foram lá avisar: ó, Jesus, a tua família está aí, veio te buscar. E ele disse que olhou para os irmãos que estavam ali e falou assim: quem é a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? E ele disse assim: eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Todo e qualquer que fizer a vontade de Deus, pertence à minha família. Em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, tem aquela célebre frase: venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, na hora mais terrível da vida de Jesus, quando ele estava ali no Getsemane orando, prestes a ser preso, para ser levado para a cruz, ele orou ao Senhor. E ele pediu: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas em Lucas 22, 41 e 42, ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lealdade absoluta, obediência de todo o coração. E se nós temos alguma dúvida ainda, irmãos, o texto de Filipenses 2, 5, 8, ele vem e nos diz assim:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência de todo o coração, lealdade absoluta. Para que ele tivesse autoridade, irmãos, para proferir esta célebre declaração aqui: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E ele, pela sua obediência, pelo seu amor, pela sua submissão aos planos divinos, ele tornou isso possível a nós. Nós sabemos que nós não somos capazes, irmãos. Sabemos que isso está muito além da nossa capacidade. Mas busquemos isso, irmãos, mais do que o ouro e do que a prata. Isto é verdadeira sabedoria, irmãos. Buscarmos andar em obediência ao Senhor em todos os nossos caminhos. Buscarmos ser fiéis a Ele, submissos a Ele em todas as coisas. Porque Deus, Ele pode fazer isso se tornar possível na nossa vida. A certeza da vida eterna. Não por merecimento algum nosso, mas pelos méritos únicos e exclusivos de Jesus. Ele pode tornar isso possível. E perceba que Ele se propôs vir e morrer esta morte, morte de cruz, ser obediente até este ponto, para que Ele pudesse nos resgatar, para que Ele nos pudesse transformar em geração eleita, em sacerdócio real, em nação santa, em povo adquirido de propriedade exclusiva do Senhor. E Ele sabia que Ele teria que sofrer todos os nossos pecados, irmãos. Todos. Mas mesmo assim Ele se propôs. E Ele foi obediente. Você já parou para pensar que se você não passar por aqui, você não chega aos céus? É o caminho. Não tem como pular. É aqui que se decide. É aqui que se decide pela salvação, pela vida eterna. Em aceitar o sacrifício de Cristo. Mas você parou para pensar que Jesus sabia que... E por que nós tivemos que passar por aqui? E para que nós pudéssemos chegar aos céus. Deus permitiu isso porque Ele justamente queria. Ele diz: eu vou preparar morada para que onde eu estiver estejais vós também. E Jesus sabia que para tê-lo, para nos ter com Ele, Ele teria que pagar pelos nossos pecados que nós cometeríamos nessa terra. E mesmo assim Ele não impediu que nós nascêssemos. Percebe a beleza disso? Percebe a grandeza disso? Muitas vezes a gente pergunta: por que eu nasci? Porque se você não nascesse, você não iria para o céu, filho. Porque é aqui que as coisas se decidem. Mas quando nós nascemos, Davi mesmo diz: em iniquidade foi formado. Nós já nascemos pela semente do pecado e nós pecamos. E quem pagou o preço de todos os nossos pecados? Jesus. E por que Ele pagou? Para que Ele pudesse nos ter com Ele. Dá para mensurar esse amor, irmão? Dá para mensurar esse amor? Dá para a gente alcançar a dimensão desse amor? Mas você vai passar aí, você vai pecar, e eu paguei na cruz do Calvário cada pecado seu, mas como eu quero você comigo, eu vou pagar todos. Vou pagar cada pecado seu naquela cruz. Vou pagar, porque eu quero, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou preparar-vos lugar. Que é impossível
para os homens é possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E os versículos finais ele diz assim, olha, Senhor, nós tudo deixamos, né? Pedro indaga a Jesus e ele diz assim, olha, quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Pedro. Você está pagando o preço, você está renunciando às coisas deste mundo, você já está sendo enriquecido agora. E nos céus, há de receber muito mais, na idade vindoura, a vida eterna. Corramos, irmãos, com perseverança a carreira que o Senhor nos tem proposto. Porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Toda a glória ao nome do Senhor Jesus.